Olá, queridos alunos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os evangelhos, falando nessa aula especificamente do evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é considerado o evangelho das ações de Jesus. Nessa unidade, aprenderemos um pouco mais sobre o evangelho atribuído ao autor João Marcos, conhecido como o evangelho das atividades de Jesus. Enquanto os outros evangelhos enfatizam os ensinamentos de Jesus, João Marcos destaca o aspecto prático do ministério de Jesus, ministério público, milagres, curas e exorcismo. O objetivo geral nosso é destacar o pioneirismo de João Marcos na escrita do primeiro evangelho, dando origem ao que foi considerado posteriormente como gênero literário chamado Evangelho. Relacionar as características do escritor João Marcos, bem como o público-alvo para o qual ele endereçou o seu Evangelho. O Evangelho de Marcos é o segundo na ordem que nós encontramos na nossa Bíblia. É, junto com Mateus e Lucas, um dos três chamados sinóticos, e tem o seu conteúdo distribuído em 16 capítulos. Sobre o autor e a autoria, o que nós podemos destacar? Como em nenhum outro evangelho, nós não temos uma alusão ao autor textualmente. Nós temos que recorrer à tradição. E segundo a tradição antiga, Pedro fornecera as informações básicas para o Evangelho de Marcos. E isso concordaria com o fato de Marcos estar associado com Pedro em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Orígenes também faz uma alusão a Marcos. Marcos, segundo Orígenes, Marcos compôs seu Evangelho de acordo com as instruções de Pedro. Tertuliano vai dizer no seu livro contra Márcio, que o Evangelho de Marcos pode-se afirmar é de Pedro, cujo intérprete é Marcos. Eusébio apresenta a declaração João, o presbítero, conforme citado por Papias, presbítero, costumava dizer o seguinte: Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo o que se lembrava. Na realidade, não na ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor. Então nós temos essas referências recorrendo à tradição. Sobre o autor, baseado na própria Bíblia, o que nós podemos dizer? Nos livros do Novo Testamento, Marcos é lembrado 10 vezes com o nome hebraico de João, com o nome romano de Marcos, ou com o duplo nome João Marcos. A relação de Marcos com a igreja primitiva é muito estreita. Marcos era filho daquela Maria em cuja casa reuniu-se os primeiros cristãos de Jerusalém, Atos 12:12, onde foi se refugiar o próprio Pedro após a libertação prodigiosa do cárcere e onde provavelmente realizou-se a Santa Ceia celebrada por Jesus Cristo. Marcos é também considerado hebreu de origem, nasceu provavelmente fora da Palestina de uma família abastada. Pedro, que chamava meu filho em 1 Pedro 5,13, o teve certamente consigo em suas viagens a Roma, onde Marcos teria escrito o Evangelho. Ainda podemos associar Marcos aos outros grandes líderes do cristianismo, como Pedro e Paulo. Além da familiaridade com Pedro, o evangelista Marcos pode orgulhar-se de uma curta convivência com o apóstolo Paulo, com quem se encontrou pela primeira vez em 44, quando Paulo e Barnabé levaram a Jerusalém generosa coleta da comunidade de Antioquia. De volta, Barnabé levou consigo o jovem sobrinho Marcos. Após a evangelização de Chipre, quando Paulo planejou uma viagem mais trabalhosa e arriscada ao coração da Ásia Menor, entre as populações pagãs do Tauro, Marcos, conforme lemos no livro de Atos dos Apóstolos,
Mas João, apartando-se deles, voltou-se para Jerusalém. Atos 13, 13. 6 anos depois deste acontecimento, Paulo não quis levá-lo consigo em uma outra viagem. Então Marcos acompanhou Barnabé a Chipre. Atos 15, 38 a 39. Em 66, Paulo nos dá a última informação sobre Marcos, escrevendo da prisão romana a Timóteo: toma Marcos e trazei-me contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Os dados cronológicos da vida de Marcos permanecem duvidosos. Ele morreu provavelmente em 68 da morte natural, segundo a tradição. E conforme outra tradição, foi Marte em Alexandria do Egito. Os Atos de Marcos, escritos da metade do século IV, referem que Marcos, no dia 24 de abril, foi arrastado pelos pagãos pelas ruas de Alexandria, amarrado com cordas ao pescoço, jogado ao cárcere. No dia seguinte, sofreu o mesmo tormento atroz e sucumbiu. Sobre data, local e público, queremos falar alguma coisa importante. A data e o local. Com respeito à composição de Marcos, é provável que teve lugar em Roma ou talvez Antioquia da Síria, antes do ano 70, data em que Jerusalém foi destruída. Não há base cronológica que permita datá-lo com exatidão, de forma que alguns historiadores o situam entre 65 a 70, isto é, nos anos que seguiram a perseguição de Nero, em 64, outros situam a data em torno de 63, e ainda outros o fazem retroceder até a década de 50. Sobre os destinatários, é importante destacar que, embora o Evangelho segundo Marcos interessassem e beneficiasse a leitores judeus, pelo visto não foram escritos especificamente para eles. Parece ter sido composto primariamente para leitores não judeus, especialmente os romanos. Parece ter sido escrito prioritariamente para leitores não judeus, especialmente os romanos. Sua concisão e seu caráter abrupto têm sido encarados especialmente apropriado para o intelecto de leitores romanos. Ainda queremos destacar do Evangelho de Marcos o seu semitismo. Há muitas expressões semíticas que, se ele tivesse escrito para judeus, ele não se sentiria na obrigação de esclarecer. Mas, como ele escreveu para os romanos, ele se vê na obrigação de esclarecê-las. Podemos citar como essas expressões: Boanerges, filho do trovão, Talita Cume, que é donzela, a ti te digo, levanta-te, Corban, uma dádiva dedicada ao Senhor, e também Eli, Eli, lama sabachthani, que é um dos gritos de Jesus no Gólgota, no Calvário: Deus meu, por que me abandonaste? Característica desse evangelho é importante destacar. Quais são as características mais importantes para destacar nesse evangelho? Esse evangelho possui similaridades com os sermões de Pedro. Segunda característica, esse evangelho é conhecido como o evangelho das ações de Jesus. Terceira característica, esse evangelho possui uma característica marcante por sua brevidade. Observamos que, apesar de sua brevidade, ele contém certos detalhes que são omitidos por outros evangelistas. Esse evangelho é rico em detalhes. De fato, ele é mais breve, sucinto que os outros evangelhos. Contudo, ele não se torna superficial em sua brevidade. Ainda, esse evangelho é conhecido por sua sinceridade. Marcos é extremamente franco em sua narrativa. Ele não hesita em mencionar a falta de entendimento dos discípulos. Esse evangelho também é conhecido como evangelho dos gentios. Percebe uma ausência de traços judaicos cristãos e é tão comum no evangelho de Mateus. Quanto aos motivos e propósitos, podemos destacar um propósito apologético. Marcos escreveu para uma comunidade cristã de maioria gentílica, e talvez tenha sido o seu propósito mostrar que Jesus foi rejeitado pelo povo judeu.
Propósito pastoral. Se a datação mais aceita estiver correta, esse evangelho foi escrito entre 65 a 67, durante a perseguição de Nero. O grande incêndio de Roma em 64, possivelmente provocado pelo propósito do próprio imperador Nero, mas que foi atribuído aos cristãos. Por esse motivo, os cristãos estavam sendo perseguidos e muitos estavam sendo martirizados. E para consolar essas pessoas que estavam sendo perseguidas e martirizadas, João Marcos escreve para estimulá-los, né? Propósito doutrinário. Essa posição sugere que o propósito desse evangelho seria preparar material para o discipulado. E, por fim, o propósito de esclarecer o segredo messiânico. Muitas vezes, João Marcos fala de Jesus tendo a intenção de manter o segredo messiânico, ou seja, não divulgar isso para outras pessoas. Alguns alegam que Jesus tinha a intenção de não ganhar publicidade ou não ser confundido com uma figura política. É difícil definir o que era exatamente esse segredo messiânico. Mas, de qualquer forma, esses são os destaques que nós queríamos fazer no Evangelho de Marcos. Nós falamos sobre a autoria, falamos sobre os destinatários, falamos sobre os interesses teológicos e apologéticos que ele tinha, além dos propósitos para os quais ele escreveu, ou por causa dos quais ele escreveu o seu Evangelho. Na próxima aula veremos o Evangelho de Mateus.